Graça e paz a todos, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, irmãs, amigos, amigas que me acompanham através dos meios de comunicação, através das plataformas de comunicação. Esse amigo que vos fala é o Pastor Paulo. Eu estou aqui hoje para transmitir uma mensagem para o meu, para o seu, para o nosso coração. Estamos começando mais um ano, O ano de 2024. Desde já, desejo a todos vocês aí um ano de muitas bênçãos, realizações, um ano onde a boa mão do Senhor irá se manifestar, trazendo muitas vitórias na vida de todo aquele que crê na promessa, na palavra do Senhor, da qual eu estou aqui agora com ela aberta, e nessa madrugada eu estava buscando a Deus, e Deus me entregou essa mensagem para poder passar para todo aquele que crê nas Sagradas Escrituras, pois ela é divinamente inspirada por Deus. Livro de Romanos, no capítulo de número 13, no versículo de número 8. Confesso que muitos até falam dessa mensagem, mas não explicam, Estava até falando com a missionária hoje de manhã a respeito dessa mensagem. Quantos pregadores até mesmo já falou dessa mensagem, mas fala somente de uma parte dela e não do conteúdo completo, que é o que realmente interessa para a nossa vida cristã. Olha o que diz assim, capítulo 13 de Romanos, capítulo 13, versículo 8. Olha o que diz, não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém. Olha lá, não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha qual que é o cumprimento da lei, o amor ao próximo. Aí na sequência ele diz assim, antes ele diz, não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. Quando a gente lê essa mensagem, e muitos pregadores já pregou a respeito disso, a pessoa já pensa logo no dinheiro. Olha, eu não posso ficar com aquela dívida, não posso. É claro que a gente, como cristão, temos que andar em dia, temos que pagar nossas dívidas em dia, mesmo que passe alguma complicação financeira, mas sempre tem que ter o desejo de poder pagar suas contas. Isso daí, nós como servos de Deus, temos que pagar para não escandalizar, para não ser motivo de escândalo. Mas não é a respeito desse tipo de dívida que Paulo está dizendo aqui. Porque ele vai dizer assim, não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aí ele diz assim no versículo 9, olha a sequência, como é forte isso. Portanto, não adulterarás. Olha só, no versículo 9 ele já diz, portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento. Vê que ele cita os mandamentos. Tudo se resume, olha o resumo daqui da palavra, gente, olha só. Tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí no 10 ele diz assim, o amor não faz mal ao próximo. Quem ama não faz mal ao próximo. De modo que o amor é o cumprimento da lei. Por isso que o Senhor Jesus, ele nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas. O primeiro grande mandamento é amar a Deus, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus e depois amar o próximo como a ti mesmo. Meus amados, meus irmãos, minhas irmãs, você que crê na palavra de Deus, independentemente de religião, independentemente de placa de igreja, eu estou aqui ministrando o Evangelho. Paulo ele começa dizendo, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Aí ele diz o quê? Porque o amor não faz mal ao próximo. No versículo 9 ele diz, portanto, não adulterarás. Olha só que forte. Quantas são as famílias que são destruídas através do adultério? Você já parou para analisar isso? Quantas pessoas sofrem por causa de uma atitude de uma pessoa que não obedeceu a palavra de Deus, o mandamento de Deus, e ela adultera. Estou falando do adultério porque ele começou falando do adultério.
Isso destrói a família, destrói o casamento, destrói crianças que ainda ali dependem do pai, da mãe, dos cuidados do pai e da mãe. Você já imaginou o tamanho da destruição que causa o adultério? E como será essa dívida que a pessoa ela ficou devendo para o próximo? Paulo começa dizendo, não deveis nada a ninguém. Olha só que dívida. E muitas delas são dívidas que a pessoa não tem como pagar. Como consertar uma família destruída? Como voltar atrás e consertar algo que a pessoa foi lá através de um adultério, de uma atitude errada, cobiçando a mulher do próximo, que aqui ele diz da cobiça, né, que está lá nos 10 mandamentos também. Todo pecado que o homem comete, a mulher comete, começa pela cobiça. Uma pessoa, para chegar no ponto de trair o marido, trair a esposa, primeiro vem a cobiça. A pessoa olha para a mulher alheia, para o homem alheio e o deseja. E isso é da carne, é algo carnal. E aí a pessoa, na sua natureza humana, porque se ela andar em espírito, ela vai fazer a vontade de Deus. Ela vai se desviar do mal e ela não vai fazer o mal para o próximo, porque nela habita o amor de Deus. Paulo falou, pois o amor não faz mal ao próximo. Então a pessoa, como ela não quer ser traída, ela não quer que ninguém chegue e destrua a família dela, ela também não vai querer isso para o próximo. Olha a importância de você ter uma vida com Deus. Paulo fala, não deveis nada a ninguém. Tem muita gente que está com muita dívida espiritual, porque está destruindo a vida dos outros, está destruindo a família dos outros, está destruindo filhos, filhas dos outros. E toda a situação é triste, porque quantas crianças, né, elas crescem perturbadas com esse tipo de atitude. Elas crescem com um machucado, uma ferida, né, muito grande, pois uma marca de dor, de tristeza, de angústia, porque perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a família, através de uma atitude errada. E aí Paulo continua dizendo, né? Vamos lá para a gente ver. Portanto, não adulterarás, não matarás. Quantas são as pessoas que tirou a vida de tanta gente? Derramou sangue, tem sangue nas mãos, é chamado de assassino. Paulo coloca esses mandamentos aqui, porque lá no livro de Apocalipse diz que se as pessoas não se arrependerem de coração, não se humilharem diante do Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas não é se arrepender da boca para fora, oh meu Deus, me desculpa. Deus não quer suas desculpas, Deus quer seu arrependimento verdadeiro. Não adianta ficar falando de versículo bíblico da boca para fora se você não vive, se você não pratica. A fé sem obras é morta. Quantos são os crentes que só têm dado motivo de escândalo? Estão trazendo vergonha para o nome de Cristo. Como diz lá no livro de Hebreus, estão trazendo Cristo a vitupério pela maneira errada de viver, pelo testemunho errado de viver. Por isso que nem a própria família às vezes dá crédito para aquilo que ela fala. Tem filhos e filhas que têm vergonha do pai e da mãe, como também tem pai e mãe que têm vergonha de atitude de filhos. Por quê? Porque vive uma vida desregrada. O adultério tira a honra da pessoa. O adultério tira o respeito da pessoa. Por mais que as pessoas até mesmo possam até te cumprimentar, rir para você, mas na verdade ela desconfia de você. Por isso que quando uma pessoa aceita Jesus, ela se arrepende de verdade, fato e verdade, ela nasce de novo. E aí, meu amado, os pecados, as dívidas que era muito alto, Jesus pagou lá na cruz. E aí a pessoa, ela passa a viver uma vida nova, como está escrito lá no livro de Coríntios. Pois aquele que está em Cristo Jesus, ele vive para Deus. Ele nasceu do Espírito Santo. Então o velho homem, a velha criatura, já não existe mais. Ela não vai andar mais segundo os desejos da carne. Paulo continua dizendo, portanto, não adulterarás, não matarás. Aí ele diz também, não furtarás. Imagina tantas pessoas aí, que às vezes pagando as coisas, vai lá, o bandido, o ladrão, ele rouba, né? Ele rouba. Esses mandamentos aqui está lá no livro de Apocalipse, que não terá salvação se continuar nessas práticas.
Pois aquele que rouba não roube mais, aquele que mata não mate mais, aquele que adultera não adultere mais, aquele que vive na idolatria não idolatra mais. São todos pecados que afastam o homem de Deus, a pessoa do reino de Deus. O pecado só engana e destrói. Desde o começo, nós temos a lição lá de Adão e Eva, que desobedeceram e veio a queda do homem pelo pecado. O pecado só te humilha, o pecado escreve o teu nome no chão, porque as pessoas não querem estar perto de um assassino. As pessoas, elas não confiam numa pessoa adúltera, as pessoas não confiam em quem assalta, quem rouba, sempre vai ter uma desconfiança. Por isso que só Jesus pode mudar a vida da pessoa e pode perdoar de fato e verdade essa pessoa. Então tem muitos que estão em dívidas. Estou aqui, a missionária está aqui perto de mim, aqui, né, missionária? O meu filho Paulinho também está ali. Tem muitas pessoas que estão com muita dívida, missionária, no campo espiritual, porque só tem feito mal ao próximo. Essa dívida sem o verdadeiro arrependimento, ela fica impagável. Ela fica impagável, exatamente. A única coisa que pode fazer com que essa conta seja paga de fato e verdade é o arrependimento verdadeiro. Não é da boca para fora. Tem muita gente que até, ela peca e depois fica colocando versículo bíblico, Isso não vai resolver nada da sua vida, não. Pelo contrário, isso daí vai apertar mais o teu calo, sabe por quê? Porque você tem conhecimento, sabe que tem que fazer a vontade de Deus, obedecer, e você não obedece. Isso só vai complicar mais a tua vida ainda, porque você tem conhecimento. Se você não tivesse conhecimento, ainda tudo bem, porque a palavra de Deus diz que os pecados cometidos na ignorância, Deus não leva em consideração. Agora, desde quando a pessoa tem conhecimento da palavra de Deus e quer ficar se justificando, o justo não se justifica, ele se humilha. Quando ele erra, quando ele falha, ele se humilha, ele se derrama, ele desce diante do altar, ele vai na casa de Deus, ele fala: Senhor, eu errei, eu sou falho, eu sou pecador. Lembra da oração do publicano? Batia no peito e falava: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, porque eu não sou digno nem de estar aqui, porque esse lugar aqui é um lugar que é chamado pelo teu nome, é a casa de oração. Então as pessoas, elas têm que entender isso. Tem muita gente com dívida com o próximo, porque já fez muito mal ao próximo. Adulterou, roubou, assassinou, cobiçou. E não adianta, todos nós um dia vamos estar diante do tribunal de Cristo. Diante do tribunal do Senhor. Ele vai se assentar para julgar. E o que vai nos julgar naquele dia? A Bíblia diz, ô missionário, que vão se abrir os livros, as Sagradas Escrituras vão se abrir. Por isso que quem tem conhecimento que fica aí, somente aí, às vezes querendo se justificar, Deus me aceita do jeito que eu sou, negativo. A palavra de Deus diz que quando a gente começa a viver uma vida nova com Jesus, Ele nos santifica com o teu sangue. Não adianta ficar com blá blá blá, não adianta ficar com mimimi, não adianta ficar aí com sentimentalismo, que Deus não vai colar com sentimentalismo com você não. Não adianta ficar com vitimismo. Errou, confessa o pecado, fala: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso tomar jeito, eu preciso tomar vergonha. Eu preciso tomar vergonha, porque eu tenho envergonhado o Senhor, que as pessoas olham para a atitude que eu tenho, que eu andei tendo, e as pessoas não falam de mim, fala lá, não estava na igreja, não se batizou, não é crente, as pessoas automaticamente vão falar mal de Jesus. Vai falar mal daquele que deu a vida, que derramou o sangue, que carregou um peso muito grande nos ombros, que foi a cruz. E se a pessoa, ela tropeça, ela escandaliza, meu amado, pelo amor de Deus, o que tem de crente caído, missionário? O que tem de crente abandonando a fé, retrocedendo? E Deus não tem prazer em quem retrocede. Entristecendo ao Senhor. Está escrito: não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o fogo do Espírito. Nosso templo, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O que você tem feito com o teu corpo? Porque a carne deseja o pecado. Se você não anda em espírito, o teu corpo vai ser um templo de pecado. E como o Espírito Santo vai habitar em você? Pastor, eu errei, eu falhei, o que eu faço? Se conserta, coloca a tua casa em ordem, muda tudo isso na sua vida. Está começando um novo ano, você vai continuar errando, você vai continuar caindo, você vai continuar tropeçando, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo pecado. Até quando isso? E Deus tem sido longânimo com você,
porque você está vivo. Deus está tendo misericórdia e está dando tempo, está dando oportunidade. Por que está escrito? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Não vacile, porque você não sabe qual que é o dia, a hora que você vai tombar e vai morrer. Será que tem que ser claro com vocês? Será que tem que vir aqui falar claramente para você entender? Nós estamos aqui agora, daqui a pouco a gente não sabe. A palavra de Deus diz que a vida do ser humano é como a flor da erva. Uma hora a flor está lá bonita, né, formosa, daqui a pouco ela murcha, acabou. Quantas são as pessoas que nesse exato momento estão morrendo? No hospital, estão morrendo de acidente, morrendo aí, de repente assassinado, como está escrito aqui, que tem gente que assassina. Até quando você vai viver essa vida nécia? Essa vida de hipocrisia, de duas caras. A palavra de Deus diz claramente que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos o Senhor Jesus, ou nós servimos o mundo. Quem é amigo do mundo se constitui inimigo de quem? Inimigo de Deus. Você quer ter amizade com o mundo? Porque o mundo vai só trazer pecado para você. Então você vai se tornar inimigo de Deus. Porque você está se tornando, não é porque ele te abandonou, não. Você está se tornando inimigo de Deus através só de atitude errada. Quem ama a Deus e quem ama o próximo não faz mal para o próximo. Não faz mal. Não faz mal. E o que a gente tem tido? O que a gente tem tido, Santo Deus? De ingratidão de pessoas. O que o Senhor Jesus está decepcionado com crentes ingratos? Que quando estava na pior, quando estava doente, quando estava na depressão, quando estava no fundo do poço, buscaram a Ele e Ele socorreu, Ele estendeu a mão. Quantos, nesse exato momento, Deus usou um irmão, uma irmã, a igreja, a porta da igreja estava aberta, usou a vida de um obreiro, de uma obreira, de um pastor, de uma missionária, usou a vida de um irmãozinho, de uma irmãzinha, para te ajudar, para te ajudar. E como é que você tem feito hoje? Como é que você tem feito? Tem muitas pessoas que infelizmente, têm desagradado a Deus na maneira do seu viver. Só pecando, só transgredindo, só aprontando. Então está na hora de você tomar uma atitude. Porque morno você não entra no reino de Deus, não. Lá em Apocalipse diz, ou seja quente ou seja frio. Até quando você vai viver em cima do muro? Eu sou evangélico, eu sou cristão, não sei o quê. E viver na prática, você não é nada. Você não decidiu o que você quer ainda. Você não decidiu até quando você vai cochear em dois pensamentos. Então toma uma atitude, se volte para o reino de Deus. E aqui finalizando, porque Jesus em breve vai voltar. Só finalizando aqui, ó. Lá. Deixa eu ver aqui onde que eu parei aqui. Olha o que diz aqui, ó, versículo 11, logo em seguida. Ó. Fazer isto, compreendendo o tempo. Preste atenção. Compreendendo o tempo. Que já é hora de despertares do sono. Até quando você vai estar dormindo? Até quando? Isso na vida espiritual. É hora de despertar do sono. Porque a nossa salvação agora está mais perto do que no início, quando cremos. Jesus está mais perto que você imagina o dia do Senhor. E aí ele termina dizendo assim, ó, a noite já está avançada. Tome cuidado. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Olha que Paulo diz, gente. Olha que Paulo diz aqui. A noite já está avançada. A qualquer hora o sol da justiça vai aparecer. E aí, como é que vai ficar? A noite já está avançada. O dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas, a obra da carne. Deixemos de lado as obras das trevas, o pecado, e revistamo-nos das armas da luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha a luz aí, ó. E luz para os meus caminhos. Viva na obediência da palavra. E aí, fechando aqui, ó. Vivamos de modo decente. Ô crente,
Ô crente, você que tem escandalizado aí a obra de Deus, o nome de Jesus, toma vergonha. Porque que está dizendo? Para você viver de um modo decente. Me perdoa se eu estou sendo aqui forte nas palavras. Naquele grande dia, o Senhor não vai ser forte nas palavras, Ele vai ser forte no julgamento. Viu, turma do mimimi? Deus, Ele vai ser forte no juízo. Então você tem tempo de consertar as coisas. Né? Você que está vivendo uma vida conforme não tiver, né? Para você acha que está arrebentando. Está tudo bem, quando não está. Paulo está dizendo aqui, ó. Vivamos de modo decente, sem escandalizar. Como quem vive de dia. Aí ele diz, ó. Não em orgias e bebedices. Ô crente cachaceiro. Gosta de beber, né? Depois, na hora que está embriagado, vai mostrar suas vergonhas, vai mostrar quem que você é? Vai se mostrar para o mundo, daí cai na gandaia, por causa da embriaguez. Vivemos de modo decente, não em orgias e bebedices, embriaguez, drogado, não em imoralidade sexual, porque quando a pessoa está embriagada, ela solta a franga, né? Deus me perdoe da palavra que eu estou falando. Ela perde completamente a vergonha na cara. Em vez de ter moral, se torna imoral. E aqui a palavra de Deus está dizendo para a gente andar de modo decente. Para fugir da imoralidade sexual. Como é que tem sido a sua vida? Está na hora de você acordar. Paulo falou, está na hora de você despertar. Porque isso pode virar um pesadelo na sua vida. Isso pode se tornar um pesadelo eterno na sua vida. Então abre o teu olho. Está começando um novo ano. Tem gente que só faz projeto da terra, né, missionário? É muito bom você ter projeto, ter propósito. Poxa, olha, eu quero vencer esse ano. Olha, eu quero prosperar esse ano. Quero ter saúde. Quero minha família abençoada esse ano. E para o reino de Deus, você não projetou nada? Para a tua vida eterna, você não projetou nada. Toma juízo. É a única palavra que Deus tem para mim, para você hoje. Toma cuidado. Quem está de pé, vigia para que não caia. Porque tem tombo que a pessoa pode morrer nesse tombo. Ou pode se machucar muito. Toma cuidado da maneira que você tem andado. Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Tem muita gente que só está fazendo mal para o próximo. Adulterando, mentindo, enganando, iludindo. Cuidado. Porque o céu é verdadeiro, assim como também o inferno é verdadeiro. Qual que é o lugar que você quer passar a tua eternidade? Então deixa aqui hoje essa mensagem, essa reflexão de começo de ano. Poxa, pastor Paulo, achei que você ia vir determinando uma bênção e tal. Essa é a maior bênção. Essa é a maior bênção. Crente, cristão verdadeiro, que quer tomar posse da coroa da vida em primeiro lugar. Pois está escrito, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. A justiça começa com você. E as demais coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus diz que para os perversos não há paz, porque o pecado vai te perturbar. A pessoa que vive aí pisando a bola, o pecado vai te perturbar. Pode ter certeza que você está devendo. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro, você não vai ter paz. Você está tendo oportunidade hoje, aonde está chegando esse vídeo, essas imagens. Coloque o seu coração diante de Deus com sinceridade. Deus quer te perdoar, quer te dar uma nova oportunidade. Tanto que você entrou um ano novo. Às vezes você passou até a virada do ano só entristecendo o Espírito Santo. Se arrepende e volte para os braços do Senhor enquanto há tempo. É isso que eu tinha para ministrar e desejo com todo o meu coração que esse ano seja um ano abençoado para vocês, mas principalmente na vida espiritual. Nós ali na Renascer em Cristo, a comunidade evangélica Renascer em Cristo em Santa Ernestina, nós estamos vivendo a fé do Salmo 91, que é o Salmo da proteção. Você sabe o que vai vir esse ano 2024? Você não sabe nada, inocente. A palavra de Deus está se cumprindo.
Olha como é que começou o ano. Começou com um terremoto lá no Japão, não foi? Estava vendo onde? Sacudindo tudo lá. Pessoas morrendo. Até quando você vai ficar aí? Já começou o ano, infelizmente, com um sinal lá. Então abre o teu olho. Abre o teu olho. A palavra do Senhor está se cumprindo. Nós estamos diante do Apocalipse. E nós ali na Renascer em Cristo estamos vendo esse propósito, o Salmo 91. Que é o salmo da proteção do lar, da família, tanto da pessoa quanto da casa dela. Porque está escrito, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Está escrito, cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Está escrito que ele nos livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Olha as pestes no mundo acontecendo aí. Somente debaixo das asas do onipotente Deus, do Altíssimo, você vai conseguir ser livre de tudo isso. Então, domingo, às 19 horas, você é o meu, você é o nosso convidado todo especial. Estamos ali na Rua dos Pavianes, número 275, no Jardim Sérgio Antônio Corona, na cidade de Santa Ernestina, domingo, às 19 horas. Hoje, terça-feira, o pastor Ricardo vai estar lá ministrando a palavra com a missionária Ana, terça-feira do socorro espiritual. Esteja presente às 19h30, hoje. Tenho certeza que Deus vai falar com você através do homem de Deus lá. Na sexta-feira estaremos lá também, às 19h30. Será forte o agir do Espírito Santo. Então vem estar conosco. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Que Deus ilumine a sua vida, a sua casa. É isso que eu determino em nome de Jesus. Deus abençoe.